Olá, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando mais um Gastro em Foco especial no Espaço 2022. O nosso bate-papo de hoje é com a doutora Andréia e o nosso tema será Desafios diagnósticos na doença inflamatória intestinal. Olá, doutora Andréia, tudo bem? É um prazer nós termos aqui sua presença no stand da FPG, nesse belíssimo congresso que está sendo organizado aqui este ano. Graças a Deus, voltamos ao congresso presencial. E é com muita satisfação que a gente recebe aqui a sua participação nesse momento aqui de debate, de conversa. Né? Nosso objetivo aqui é justamente compartilhar conhecimentos e, ao mesmo tempo, agradecer, né, pela brilhante palestra que você fez sobre doenças inflamatórias, precisamente o diagnóstico da doença inflamatória. E eu gostaria de agradecer a sua participação e, para nós, é uma felicidade poder compartilhar conhecimentos. Bom, doutor Basílio, muito obrigada pelas suas palavras, obrigada por ter me convidado, para mim é um grande prazer estar aqui também, e obrigada por ter gostado também da minha palestra. Então, assim, o nosso pensamento conhecer um pouquinho sobre a doença inflamatória intestinal. Né? A gente sabe que primeira descrição da doença inflamatória ocorre já desde 1800, quando foi a doença, a reprodução ativa, em 1932, se eu não me engano, a doença de Crohn. Né? Então, veja que a doença inflamatória já tem um histórico muito importante, mas a gente tem observado que esses últimos 20 ou 25 anos, né, tivemos um crescimento no conhecimento da doença inflamatória, tanto no aspecto de diagnóstico, como também de terapêutica, com modalidades terapêuticas evoluindo e tornando cada vez mais eficaz a cura do paciente. Então, eu queria saber, assim, você vê a doença inflamatória no nosso país, né? Ela realmente é um problema de saúde pública? Sem dúvida nenhuma, hoje a gente pode dizer claramente que a doença inflamatória intestinal não é considerada mais uma doença rara. E, em especial no Brasil, a gente tem tido uma crescente muito grande dessas doenças, ainda mais prevalente na região sul e sudeste do nosso país. A gente pode dizer que na região sul-sudeste a prevalência da doença inflamatória hoje se equipara ao de um país da Europa, por exemplo, a Noruega, e de fato isso nos preocupa, porque ainda tem muito paciente que pode ter essa doença e não ter esse diagnóstico. Então, realmente é um problema de saúde pública que a gente precisa fazer o trabalho de divulgar, de explicar, principalmente para os lugares de atenção primária, que se não pensar nesse diagnóstico, pode deixar passar desapercebido. E eu noto que a doença inflamatória, né, como a gente sabe, a manifestação clínica, uma das mais importantes é a diarreia, né? Então, eu entendo que ela causa um forte impacto, né, no dia a dia do paciente, né, interferindo na sua qualidade de vida, muitas vezes até comprometendo o seu trabalho, né? Então, eu penso que é realmente um problema de saúde pública. Mas, além de ser um problema de saúde pública, existem vários fatores e riscos que estão envolvidos nessa patologia que é a doença inflamatória. A gente sabe que o fator genético, familiar, é muito importante, tanto na reprodução ativa como no doença de Crohn. Né? Existem genes que participam fortemente dessa patologia, mas existe um relato de que 8 a 14%, 25% de pacientes têm uma história familiar. É, Como você vê esses fatores de risco, sabendo que a gente ainda tem outros fatores como o uso de antibióticos, de medicamentos de uma forma geral, até inclusive anticoncepcionais, né, em mulheres, o uso de anti-inflamatório em mulheres de forma crônica, né? Então, existem relatos que mostram que o uso por mais de 15 dias de um anti-inflamatório em mulheres aumenta a chance de doença inflamatória, de anticoncepcionais. Houve uma meta-análise que comparou tanto com os pacientes que usavam as mulheres que usavam anticoncepcional e aquelas que não usavam. E observou que houve um aumento de cerca de 30% comparando esses dois grupos. Então, como é que você vê esses fatores de risco no nosso dia a dia? Será que realmente é só a história familiar? Ou vale a pena a gente ter atenção nesse contexto aí dos fatores de risco relacionados à mulher, ao homem?
Perfeito, assim, a gente de fato tem vários genes que foram descritos tanto para doença de Crohn como para retocolite, mas a gente vê que muitos pacientes que desenvolvem a doença não têm esses genes. Então, apesar de ser uma doença ainda com uma característica genética, hoje se fala muito mais da epigenética. O que seria isso? A influência do meio ambiente nos genes do paciente. Então, não necessariamente eu tenho uma doença de Crohn, eu tenho um gene que marca a doença, mas ao longo da minha vida, alguns genes meus foram mudados em relação ao que eu sou exposta, ao meio ambiente, ao tabagismo, ao estresse, a conservantes químicos, poluição, xenobióticos, vários fatores do meio ambiente interagindo nos nossos genes, para que daí, a partir dessa mudança, né, que a gente chama de epigenética, eu possa a desenvolver a doença. E a gente sabe que também tem uma questão muito forte da doença, que é a interação com a microbiota intestinal, o microbioma. Existe claramente vários trabalhos demonstrando que pacientes com doença inflamatória têm um desequilíbrio, têm uma desbiose, um predomínio de bactérias inflamatórias. E essa desbiose, ela começa já desde o momento da concepção. Então, fatores de risco, desde que aconteceram durante a gravidez, se a criança nasceu de parto normal, de parto cesárea, se a criança recebeu, se foi amamentada, se não foi, o uso de antibiótico até os primeiros 2 anos de vida é um fator de risco muito, muito importante relacionado ao aumento da incidência da doença inflamatória na vida adulta. Então, quanto mais a gente ofertar antibióticos para a criança na sua fase que está formando a sua microbiota, quando ela nasce com a microbiota igual da mãe. E aí, até os 2, 3 anos, ela forma a microbiota dela, que é única, individual, é igual à nossa digital. Então, tudo que aconteceu com a gente até essa faixa etária pode ser determinante em a gente ter uma disbiose e é um fator de risco muito grande para a doença inflamatória. Sobre a dieta, assim, a gente observa que alguns pacientes, né, eles perguntam sempre sobre, doutor, existem alguns alimentos que podem piorar meus sintomas ou podem interferir na minha doença inflamatória? A gente tem observado que existem algumas recomendações, né, que realmente as dietas ricas em proteínas e afetam mais, e as dietas ricas em fibras e em vegetais são mais benéficas, né? Isso tem sido relatado, embora tenha alguns documentos, né, científicos, eles não têm ainda um poder científico para relacionar. Mas na sua visão, no seu dia a dia, como você vê isso? É uma condição que você tem um costume de orientar seus pacientes, de conduzir do ponto de vista nutricional também. Sim, então, como eu estava dizendo, uma doença ela é multifatorial, ela é essa interação entre a genética, a microbiota, o sistema imunológico e o exposoma, que é aquilo que o paciente é exposto. Nesse sentido, tem várias publicações mostrando que a dieta rica em gordura, em proteína de origem animal, pobre em fibras, pobre em vegetais, pobre em vitamina D, são dietas consideradas fatores de risco para doença inflamatória. Então, no meu dia a dia, eu costumo orientar o paciente a ter uma refeição saudável, evitar o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, sabe? De voltar àquela dieta que os nossos antecedentes faziam, de descascar as coisas, de tirar a fruta, de cozinhar mesmo, não pegar um alimento que já foi feito com uma processado. Isso realmente, porque se a gente for avaliar, comparar o que está acontecendo com a doença inflamatória agora e o que acontecia com a doença há 20, 30 anos atrás, essas doenças elas eram descritas no norte da Europa e nos países da América do Norte, né? E tinha muita relação com a população dos judeus aquenazes. Hoje a gente vê que a doença está disseminada no mundo inteiro. E o que aconteceu no mundo inteiro? O mundo que se globalizou, se industrializou. O que se come aqui é a mesma coisa que se come em Londres, é a mesma coisa que se come nos Estados Unidos. Então a gente participa dos mesmos fatores de risco que esses países que antigamente se destacavam por uma prevalência, uma incidência maior, hoje o Brasil tem a mesma coisa, porque a gente, com a globalização, a gente faz as mesmas coisas. Então, por isso que essa dieta, de fast food, de alimentos ultraprocessados, com certeza ela influencia. Então, eu acho que vale a pena, no nosso dia a dia, conversar com o nosso paciente, olha, vamos tentar diminuir a gordura, vamos tentar diminuir a proteína de origem animal, comer carne vermelha todo dia, né? Não é o ideal. Vamos aumentar a ingesta de vitamina D, de fibras, de vegetais, justamente para a gente conseguir tentar equilibrar, pelo menos com a dieta,
essa desbiose que já existe, que a gente não vai conseguir resolver, mas pelo menos a gente não piora esse desequilíbrio de bactérias. Esse é um detalhe importante. Eu observo que, acompanhando alguns pacientes, né, que realmente, quando eles chegam para o médico e gastroenterologista, eles chegam totalmente desorganizados Sim, do ponto de vista de educação alimentar. E quando a gente começa a conversar. dar umas orientações de educação alimentar, evidentemente ele tem um componente de melhora do Sim, seu quadro clínico, né? Ele começa a se alimentar bem, então também isso influencia, né, na avaliação da gravidade da doença, da evolução da doença. Isso é uma coisa que eu tenho observado muito na prática. E, assim, a gente sabe que a doença inflamatória, ela é uma doença que, para um diagnóstico preciso, existem múltiplos fatores, né? É um quadro clínico compatível, é um exame de endoscopia com alterações, mas aí nesse contexto, né, surgem os exames de marcadores inflamatórios, marcadores inflamatórios. Hoje nós temos a calprotectina fecal, né, e teve um ponto que eu achei muito interessante na sua aula, que foi justamente mostrar que algumas situações clínicas podem alterar a calprotectina fecal. Então, eu me perguntei, como é que seria a vivência, né, dentro daquele contexto todo de apresentação de situações clínicas, na sua experiência, tem observado algum elemento que mereça a gente ter uma atenção no dia a dia? Não só achar que toda calprotectina alterada seria uma suspeita de doença inflamatória, mesmo tendo ali uma diarreia. Como você avalia esse contexto? Eu acho que é importante a gente entender o que é a calprotectina fecal. A calprotectina fecal é uma proteína ligada ao cálcio e ao zinco, que fica no interior do neutrófilo. Então, no citoplasma do neutrófilo, a gente tem alguns grânulos, 60% desses grânulos correspondem à calprotectina. E a característica inicial do neutrófilo é quando ele chega numa área, ele degranula. E quando ele degranula, ele libera a calprotectina. Então, de fato, ela é um marcador muito importante de inflamação. Ela é super estável nas fezes, então a gente consegue dosar com facilidade nas fezes. Mas eu não posso dizer que ela é patognomônica da doença inflamatória. Lógico, na doença de Crohn, na colite ulcerativa, a gente tem uma infiltração grande de neutrófilo. Mas se eu tiver, por exemplo, uma colite induzida por um anti-inflamatório, se eu tiver uma colite induzida por algum agente infeccioso, seja uma bactéria, um vírus, um parasita, se eu tiver uso de determinados medicamentos que geram uma piora da desbiose, eu posso alterar a calprotectina. Então, a calprotectina vai nos ajudar ao diagnóstico? Vai. Mas ela vai ajudar em especial se ela estiver normal, né? Então, eu estou diante de um paciente, eu até comentei isso na aula, que tem um quadro discreto de uma mudança do hábito intestinal, que já está acontecendo há mais aí de 6 meses, e tem uma dor abdominal, mas é um quadro leve, ele não está perdendo peso, ele não tem nenhum sinal de alarme, ele não tem nenhum quadro que nos preocupa no sentido de ele estar mais grave. É um paciente leve, né? Com uma doença leve. E eu suspeito, puxa, será que é o intestino irritável? Será que é o inflamatório? Eu faço a calprotectina é bem normal. Certamente isso não é uma doença orgânica. Esse paciente provavelmente tem um quadro de síndrome do intestino irritável. A minha calprotectina veio alterada nesse paciente. O que eu preciso fazer? Continuar a investigação. E daí, sem dúvida nenhuma, o que nós vamos ter que fazer é uma ileocolonoscopia para avaliar, tanto do ponto de vista macroscópico, como com as biópsias, análise microscópica dessa área que vai ter algum grau de inflamação. Uma dúvida. Nesses pacientes que têm a calprotectina normal, de repente, ou discretamente alterada, é, você acha importante usar os outros marcadores inflamatórios Sim. Para confrontar com essa normalidade? Sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente fala que hoje, para se fazer, é um desafio o diagnóstico da doença inflamatória intestinal, porque ela é uma doença que tem uma variedade fenotípica muito grande, são vários sintomas, são sintomas isolados. Aquele quadro clínico clássico de dor abdominal, diarreia, presença de manifestações gastrointestinais, não acontece em 100% dos pacientes. Eu posso ter um paciente que abre a doença sintomas sistêmicos de uma febre, de uma perda de peso, de uma anemia, que eu não sei explicar o motivo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente nunca vai usar um único fator para fazer o diagnóstico. Eu tenho uma calprotectina elevada, eu tenho uma história que fala a favor, tanto
pelos antecedentes pessoais do paciente ou pelos antecedentes familiares, uma história de outras doenças autoimunes, a mãe tem uma tiroidite Hashimoto, o primo tem uma psoríase, eu tenho outras histórias de autoimunidade na família. É um paciente que por si só ele traz um perfil, ele tem sintomas de manifestações extraintestinais, e aí eu faço uma proteína C reativa tá elevada. Eu posso usar, por exemplo, um marcador sorológico, o PANCA ou o ASCA. Eles não estão presentes em 100% dos pacientes, eles não são específicos da doença inflamatória, mas na doença de Crohn, por exemplo, o ASCA, ele pode aparecer em 60% dos pacientes. E o PANCA na colitidinatina também ao redor de 60%. Tudo isso a gente vai juntando para poder encaixar a peça desse quebra-cabeça e fazer o diagnóstico do E, por outro respiratório. lado, eu vejo que a Copa da Clínica tem um papel muito importante justamente na avaliação da resposta ao tratamento, Aí é juntamente com a fantástico. revisão clínica, com a revisão endoscópica, ela tem um papel muito Aí importante. é Então, fantástico. eu acho que eu acho que é a grande importância da Copa da Clínica no segmento desses Segmento, pacientes. segmento. Segmento é fantástico. Então, eu estou com um paciente, por exemplo, que eu faço a compactina, ele tem lá um valor de 1.500. Eu começo o meu tratamento. 2, 3 meses eu reavalio essa calprotectina. Essa calprotectina caiu, eu posso dizer que esse paciente já tem uma resposta. Ele não precisa submetê-lo a um exame invasivo, às vezes uma situação difícil, né, de estar com diarreia, de estar com sangramento e ser submetido a uma lavagem intestinal para poder fazer o exame. Eu posso usar a calprotectina no segmento e é fantástico. De fato, até o momento, de todos os marcadores que nós temos, o que mais se equipara, né, o que mais se compara aos achados da colonoscopia, sem dúvida nenhuma, é a capilite. Muito bem. Eu vou fazer uma última pergunta, mas assim, também um comentário. Eu vejo que a presença de manifestações extraintestinais na doença inflamatória é um fator marcante, né? Acometendo quase um terço das pessoas que têm doença inflamatória, né? E eu vejo que, imagina um paciente que tem doença inflamatória que não foi diagnosticada com MEI, né? Ou manifestação extraintestinal. Nesses pacientes que têm um diagnóstico de doença inflamatória, vale a pena a gente fazer uma abordagem, um protocolo de investigação sobre manifestações extraintestinais, considerando essa predominância de 25 a 30% desses pacientes. Existe algum protocolo? Como seguir nesses pacientes? Excelente pergunta. É algo que nós, gastroenterologistas, precisamos estar sempre atentos. Então, uma boa história, um bom exame físico, a gente tem que estar atento às articulações do paciente, sejam articulações centrais, sejam articulações periféricas, a gente tem que olhar a pele do paciente. Então, o exame físico, a gente tem que fazer. Aquela coisa de examinar, hoje, com a questão da telemedicina, é óbvio que a gente conseguiu melhorar muito, mas tem que ter uma consulta inicial, que tem que ser presencial, e eu preciso colocar esse paciente de estudo para olhar toda a região da pele dele, eu preciso ver palpar as articulações, eu preciso olhar os olhos desse paciente, avaliar a boca, manifestações orais da doença inflamatória também são frequentes. Isso é fundamental. A gente tem até, por exemplo, o que a gente costuma fazer, sempre a gente pede uns exames, e dentro desses exames laboratoriais, o hemograma, o nível do ferro, da ferritina, a proteína C reativa, o VHS, a gente sempre vê a função hepática também. Por quê? Diante de um paciente com doença inflamatória que passa a apresentar, ou já tem a gama GT elevada, fosfatase alcalina elevada, eu preciso buscar um diagnóstico de colesterol desse paciente. Pode ser que tenha uma gama GT, tem uma esteatose hepática, mas até para o contrário, eu preciso fazer uma colangio-ressonância e ver se a via biliar dele está inteira. Veja, esse paciente às vezes não tem sintoma nenhum, mas você nota que ele tem uma gama GT persistentemente elevada. Às vezes é um paciente que chega para você e fala, doutora, eu estou tendo uma dor crônica lombar, eu já passei para o meu ortopedista, ele acha que é porque eu tenho uma hérnia lombar, mas essa dor está ficando intensa, eu já acordo com essa dor, é uma dor que ao longo do dia vai melhorando, eu chego que eu tenho eu entendo que eu tenho uma rigidez matinal, eu preciso ter uma avaliação do reumatologista, porque isso pode ser uma dor de uma sacroileite ou de uma espondilite anquilosante. Né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Mas, como eu falei na aula, é difícil, a gente tem que ser. Eu acho que médico é um pouco de investigador o tempo todo, né? Essa coisa de ser meio que. Então, o tempo todo você pensa, mas ao mesmo tempo você vai ser o advogado, ser o mesmo advogado do diabo, que você vai pensar em outras possibilidades.
Porque às vezes você tem uma lesão na pele que você tem certeza que é doença inflamatória, não é. Eu mesma apresentei um caso aí na nossa aula, de um paciente com uma lesão exatamente igual ao pioderma gangrenosum, e era uma leishmaniose. Mas São Paulo tem leishmaniose? Tem. São Paulo tem leishmaniose. Então, são coisas que a gente tem que estar sempre buscando os diagnósticos diferenciais. Por isso que eu sempre falo, nada, nenhum exame substitui o seu exame físico por uma história clínica bem feita. Que você realmente perde tempo. Hoje a gente, que já não é tão novinho, que já está na gastroenterologia há bastante tempo, a gente vê que as pessoas pulam essa etapa. É verdade. Eu tenho o costume de dizer, quando a gente está dando aula para os alunos, é que uma história clínica bem detalhada, um exame físico detalhado, facilita mais ainda aí o diagnóstico, né? Então, doutor André, assim, gostaria muito de agradecer a sua participação nesse momento aqui do bate-papo. Foi muito gratificante, né? E, assim, produtivo. E agradecer também pela participação do SPA esse ano. Ah, Tá eu que bom? agradeço. Agradeço a sua disponibilidade de estar aqui fazendo esse bate-papo comigo. Agradeço a PG pelo convite. É um grande prazer. Estou sempre à disposição de vocês no que precisar. Muito obrigada. Um abraço.